Fala turma, sejam bem-vindos. Terça-feira, dia 11 de fevereiro. Vamos aguardar a turma chegar aí para começar mais um Papo de Sócio. Olha aí o Edgar chegando, Fabiano, mais gente chegando, sejam bem-vindos. Hoje vai ser rapidinho, a gente tem um evento logo após que ao final da live falarei para vocês e já vou chamar o João aqui. Antes, deixa eu só passar um contexto do que está acontecendo no mercado. Final de semana tivemos mais uma notícia de taxação lá do Trump em relação às mineradoras. Então taxou aí ontem, na verdade, saiu a taxação em 25%. Né? Acaba que os mercados não reagiram tão mal hoje nem ontem. O mercado brasileiro segue bem forte e eu vou chamar o João para comentar um pouco sobre o que está acontecendo. Fala Jorge, tudo bem? Boa tarde. Jander, boa tarde. Vamos lá, João. Só esperar mais o João aí chegar. Aí. Pô, e aí, João, beleza? E aí, Agora Murilo, sim. tudo bem? E Tudo aí, bem, pessoal, cara. boa tarde. Hoje vamos rapidinho que a gente tem algumas obrigações para A gente fazer tem logo uns após. compromissos Exato. depois, mas vamos comentar rápido esse mercado. A gente teve um fechamento de Bovespa num patamar mais alto aí nessa pequena correção que a gente teve nos últimos dias. Destaque para bancos, que continuam com uma performance relativa muito forte. Dentro desse universo de bancos, a gente tem Ituba que se destacou hoje. Tem os outros papéis que, embora eles continuem fortes, eles estão mais travados. Então, esses são papéis que a gente tem que prestar atenção amanhã. B3 e Bebasa, um exemplo. A gente teve um certo alívio nas métricas de risco, dá para botar aí juros, cupom, DAP e dólar. Mas tem um ponto importante nisso tudo. Amanhã a gente tem o CPI americano, que eu acho que vai ser o definidor de águas desse movimento. Outro ponto importante do pregão de hoje, nos últimos dias a gente tinha visto um descolamento do setor financeiro muito forte com outros papéis. Hoje a gente teve muita força no setor elétrico. Óbvio que teve papéis que performaram melhor, os que estavam com performance relativa foram melhor ainda, outros que estavam mais travados acabaram performando. Então eles foram bons cavalos aí de intraday. Alguns outros setores eles estão ensejando um movimento de rotation, embora muito lento. Então eu destaco principalmente bancos e as elétricas. Dentro do mercado interno tiveram alguns papéis com destaque também, com esse alívio de risco. Mas assim, no patamar que a gente está de Bovespa, com a agenda que a gente tem amanhã, é extremamente importante. Vale lembrar, a gente já falou em outras lives, essa janela de dados é o que gera o fluxo no mercado, o posicionamento. A gente está com o posicionamento técnico dos grandes fundos, que são os que fazem preço no mercado mesmo, ele está leve em Brasil. Então, se a gente tiver uma janela de alívio, esse pessoal pode correr atrás das cotas. Se a gente pegar as cartas dos multimercados aí que saíram nos últimos dias, a maioria deles destaca as perdas do mês. Não necessariamente eles tiveram uma cota negativa, mas o que influenciou negativamente a cota deles foram exposições short em Brasil. Então esse mercado ele tá mais pesado. Se a gente começar, se a gente tiver um alívio de risco e esse mercado buscar novos patamares, essa galera talvez vire a mão. Então, esse é um fluxo muito importante que a gente tem que acompanhar. Por outro lado, se a gente tiver um CPI negativo, na última janela a gente teve um payroll negativo e um CPI positivo. Se a gente tiver um CPI negativo, impactando taxas lá fora, métricas de risco,
muita atenção para aquele patamar de sexta-feira. Eu acho que tem dois patamares. Tem ali uma região dos 700, que é mais ou menos a mínima de hoje, que seria um suporte intermediário muito importante para o mercado, tanto é que respeitou hoje e ontem respeitou também, mas num cenário muito ruim, a mínima de sexta-feira do dia do payroll, que não foi só payroll, teve notícia interna de tarde. Exato. Eu quero te perguntar justamente sobre esse fluxo estrangeiro e fluxo interno também. Eu tenho acompanhado o fluxo desde o início do ano e tenho percebido que gringo está comprando muito pouquinho, tem dia que compra 100 milhões, e aí quando entra legal, assim, tipo um fluxo bom, é de 1 bi. Mas tem uma coisa que tem chamado muita atenção, é o institucional. Saída praticamente todos os dias, independente da contrapartida aí com os estrangeiros sendo um fluxo positivo. É que essa Tem muita galera gente que não entende, né? Mas eu queria que tu isso, explicasse um pouquinho essa saída. esse posicionamento técnico é extremamente importante é, conhecer, porque assim, a gente fala muito de fluxo, enfim, tem aquele fluxo intraday e existe o fluxo do Uhum, mercado, o tipo o tubarão se mexendo, aquela analogia da lancha sim, e do sim. Titanic. Quando esse cara, o Titanic, ele se mexe, é esse cara que faz preço. E assim, a gente ainda tem um mercado. Por que o institucional está vendendo? Pô, ele tem saque, ele está sem captação, ele está fazendo rotations de posições, porque ele tem que performar para ter uma cota melhor, enfim. E continua com muito saque, tem muito fundo que muita gente que está migrando aí da renda variável para a renda fixa. Isso. E isso acaba pesando, acaba sendo a contraparte do gringo. E assim, o gringo ele começou a tomar mercado lá embaixo quando a gente teve um alívio de janela de risco, que isso é o que gera o fluxo, isso é o que acaba desenhando o gráfico no dia. É pagar mais caro, aquelas entradas, aqueles algoritmos que eles colocam executar o dia inteiro. Uhum. E assim, a gente tem uma, uma decisão muito importante amanhã, pelo patamar que a gente está no mercado e pela, pelo posicionamento ali. Pô, é uma região que assim, o mercado tem que pagar para cima para romper essa região. E assim, pensa assim, a gente tem Vale, que é um peso grande do Ibov, e ela está tentando se recuperar. A gente teve uma particularidade, está tendo uma particularidade muito grande de fluxo. É, mas assim, os principais condutores aí desses rompimentos assim seriam bancos e o setor elétrico. Então assim, o pessoal vai ter que sair raspando bancos e elétrica, setor interno também. Então se a gente tiver um CPI positivo, pode ser boas posições. Mas assim, é um patamar muito pesado de mercado. Então tem Uhum. que ter extremo cuidado. Eu acho, não tenho dúvida nenhuma que amanhã vai ser um dia muito bom para operações intraday, em papéis. É um dia de volatilidade, um dia bom. E assim, sinceramente, é muito difícil falar, pô, o que tu acha do CPI? Pô, eu tenho minha expectativa do dado americano. É, Mas sabe que esses dados, né? eles são tipo como eu já falei isso, mas tem que repetir porque é muito importante. Ele é tipo cara, é um concurso de beleza que tu não vota, sabe? Não importa quem tu acha que vai ser o vencedor. É. Tu tem que votar em quem tu acha que os caras grandes vão achar que vai ser o vencedor. Porque assim, a principal vantagem da pessoa física no mercado é o tamanho. Ponto. Só que ela tem que saber usar o tamanho. E ela só vai saber usar o tamanho a partir do momento que ela entende todo o contexto do mercado, todo como é que o mercado se movimenta, como é que esses caras grandes se movimentam. Muitas vezes a gente tem um movimento de mercado, pô, o mercado subiu, pá, 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 pá. Daí, pô, o mercado corrigiu. Beleza. Só que não necessariamente o cara que comprou e gerou aquele movimento, ele zerou. Ele talvez parou de comprar lá em cima, entra a arbitragem e depois ele continua comprando. Isso a gente viu em muitos papéis, Uhum. inclusive bancos e elétricos, a gente viu bastante. É até um erro muito comum que as pessoas cometem, né? É tipo querer, eu quero uma informação para saber como que o dado vai vir. Cara, isso aí Cara, ninguém consegue esquece. adivinhar, esquece. Tu pode ter projeção do dado. É, Pô, eu tenho minha projeção de BI para amanhã. Sabe,
Sabe o que que eu vou fazer com ela? Nada. Porque Exato. assim, não interessa o que. Ah, óbvio que veio o dado, depois, pô, vamos estudar o dado para o posicionamento, essa Uhum. janela de posicionamento é muito importante. Mas no dia, amanhã, e vou ser sincero contigo, eu nem olho o número saindo, tá? Não olho. Sim. A gente O, está acompanhando mais a reação, isso, né? Então é o mais que que fácil, importa? pô. O que que importa para mim amanhã saber se foi acima do consenso, abaixo do consenso? Eu tenho que. Tipo, eu não sou um cara grande. Por mais que eu tenha um tamanho relativo contra a pessoa física, cara, contra esses caras grandes, eu sou, tipo, não sou nenhuma Sim. lancha contra o Titanic. É tipo, porra, é uma prancha de surf, sabe? Tá, Então, eu e o Egler no barquinho é, contra um monte de lancha ali. mais ou menos isso, sabe? Então não tem. O próprio mercado ele demora a reagir, por isso a volatilidade. Porque assim, sai o número. Tu acha que o cara é gigante, que tem uma posição de bilhão, ele vai começar a zerar a posição porque saiu o número assim ou daquele Ele vai jeito? Não. esperar. A própria reação do mercado demora. Pô, mas tem a volatilidade. Cara, aquilo é só HFT. O mundo inteiro ele é conectado em milissegundos. Uhum. Então isso é muito rápido e a liquidez seca. Então assim, até falar para o pessoal muito cuidado na posição na hora do dado, porque assim, sinceramente é um pênalti. Às vezes tu tem assim, pô, tinha uma expectativa do dado X, o dado veio Y e o mercado subiu. Cara, e outra coisa, às vezes nem volatilidade tem. Uhum. Isso é muito interessante. Agora tu puxou o assunto de HFT, me lembrou uma situação recentemente, acho que foi quarta-feira passada. Foi quarta-feira passada. Foi no dia do balanço do Itaú. E aí saiu uma notícia da Prev lá. Na hora teve uma batida em Bebasa, assim, tipo, Sim, cara, uma batida pequena de meio por isso. cento, A Prev, mas a foi Prev muito não, claro. a A Previ, Prev, Previ, Previ. que é é E o fundo de pensão. o fundo de Para pensão explicar dos funcionários do Banco do Brasil. isso, para explicar como E funciona eu o até falei HFT. com o Egler aqui que, tipo assim, a gente conversou um pouco aqui, ele falou, pô, não vai fazer preço não. Só que na hora fez um preço. E foi Isso, muito claro por que que fez o preço na hora. Que eram os HFTs agindo, né? Não isso. sei O se que, o que, era a o tua que, visão. o que que acontece? Eles ficam rastreando notícias, enfim, full time. E, pô, tu tem inputs no teu código se determinada coisa acontecer, soca o bambu. Se determinada coisa acontecer, compra. Isso. E qual que é a vantagem dele? A velocidade. Então, ele vendeu. Ele vendeu, ele tem a vantagem da velocidade. Se o mercado não andou, ele zera. E não É. necessariamente um direcional só no mercado à vista. Pode ter travas, alguma coisa por opção, enfim. Tem um grande amigo que ele trabalhava na tesouraria de um banco grande aí que vocês conhecem. E ele cuidava da parte quantitativa. Eles tinham, sabia como é que funcionava leilão de dólar? Eles tinham um algoritmo que ficava rodando o anúncio do BC, tanto o site como plataforma grande, tipo uma Bloomberg, Uhum. uma da Reuters lá também, porque o que acontece? Saiu notícia do leilão, compra ou vende, dependendo do cenário, sabe? Sim, sim. Então, tipo, tu nunca vai ganhar desse cara na velocidade. Quem é, com certeza, alguém que está assistindo a gente já se pegou no meio de um leilão desse de a boleta do dólar tava a 50 e do nada piscou lá bola a bola, tipo, perdeu Uhum. 50 pontos. Sim, sim. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos assim que funciona. Então, essa volatilidade tem que cuidar, mas assim, a principal mensagem para amanhã é que assim, o pessoal tem que ter, é um dia muito importante, a gente vai estar desde cedo comentando lá nos grupos, é um dia que ele pode gerar ótimas posições, tanto para um lado como para o outro, não tem problema nenhum. Sim. Teve as minhas maiores posições do que eu carreguei até o payroll passado, que até postei lá no meu grupo, que eu tinha aliviado a mão, elas nasceram num dia intraday pós-CPI, que pô, veio dado positivo, foi a hora de pesar mais a mão. São não lembro se foi um CPI ou um payroll, mas enfim, foi um dia de dados
que o mercado do nada ele começou a aparecer fluxo em várias janelas, a gente tinha uma simetria muito boa, Uhum. então isso permitiu aquele posicionamento. E às vezes, se tu não acompanha o fluxo, tu não tem essa dinâmica dos pontos importantes, o que, que o mercado está fazendo, às vezes o mercado vai andar muito, tu vai falar assim, pô, eu vou esperar corrigir, mas em determinadas janelas ele não corrige, ele vai corrigir só lá em cima. Daí, tipo, tu vira passageiro da agonia do lado positivo, assim, tipo, tu Sim. ficou no ponto de ônibus e viu o mercado o mercado subir. Então tem que cuidar muito isso. Eu não tenho dúvida que amanhã vai ser um dia muito importante. A gente vai, Sim. vai comentar nos grupos aí desde muito cedo. E também no encontro das 2 horas, todo mundo lá para a gente discutir o cenário, o que, que foi feito, o que, que não foi feito, posicionamentos para depois disso. Tô muito curioso porque assim a gente tem um patamar muito forte de mercado, mas por outro lado, alguns setores que antes não estavam tão presentes no fluxo desse mercado, eles começaram a dar um sinal de vida. Só que vale lembrar, é uma região de preço muito pesada. A gente não está falando só do topo do topo do ano, assim, nem o topo do ano ainda, seria tipo esse range que projetaria o topo do ano para outros patamares. Só que a gente tem um momentum de baixa que ele vem desde agosto. A gente bateu ali, nem aquele dia do Lula no Sírio-Libanês, tá, naquele dia até meio que rompeu, mas no outro dia voltou. Aquilo lá foi um rompimento fake. Totalmente Pô, falso. aquilo lá foi, a galera virou liquidez quem comprou no outro dia. Sim. Mas, assim, é um dia extremamente importante, a gente vai ter que acompanhar. Eu acho que os principais destaques são isso. Essa questão do CPI, ela mexe muito naquele gráfico que eu sempre digo que é o gráfico que todo mundo tem que olhar de manhã, que é o gráfico das taxas americanas, tanto o spread de 2 anos como 10 anos, que são as perspectivas, enfim, mas principalmente 10 anos, porque impacta demais no cenário. Então, qualquer estresse lá afeta aqui. Se tu pegar gráfico de dólar, gráfico de DI, gráfico de 10 anos americano, gráfico do DX, próprio gráfico do IBOV, eles estão em pontos de decisões. Então, assim, eu acho que vai ser um dia muito, vai ser um dia muito, muito interessante, muito legal para quem sabe o que está fazendo. Para quem não sabe o que está fazendo, é melhor não fazer nada. Você tem que estar preparado Exato. para essas situações. Tem que estar preparado para quando o mercado te dá a oportunidade, tu entrar em posições. É uma E coisa não é sempre que que isso acontece. é uma coisa que o pessoal às vezes não assimila, né? Porque agora à tarde parece que foi muito claro que o mercado tinha uma posição de aguardo, ficou bem Isso. parado, ficou, Sabe o que cara, aconteceu? mais O parado que a mercado água do Rio Tietê. Isso, o mercado ele colocou muito preço nas próprias ações no período da manhã. O próprio índice futuro Sim. já abriu, precificando uma abertura um pouquinho melhor de Ibov, depois voltou. Quando abriu o mercado e teve fluxo à vista, o mercado subiu. Mas assim, o mercado, por que, que o mercado ia sair pagando para cima o índice inteiro se a Sim. gente tem toda essa expectativa de dados? Por isso que eu digo que hoje a gente teve um dia diferente, talvez, dos outros, que a gente teve fluxo em outros setores também. E Sim. já digo para vocês, o pessoal que está lá no grupo sabe que, bom, o papel que eu estou extremamente de olho, pro lado eu não vou dizer para que lado que é Banco do Brasil. O pessoal que a gente estava falando lá no Trades agora, Até é eu Banco do fiquei Brasil. em dúvida agora, pô. Eu sei, eu Tudo, sei para que lado era, mas agora eu não sei não, se era, realmente continua para ele. cara, era para baixo, daí eu zerei a posição. E se amanhã a gente tiver, tá, vou falar, se a gente tiver um cenário de estresse no mercado, eu brinquei com o pessoal que não é brincadeira, que, porra, eu bato o Banco do Brasil sem olhar preço. Eu estava posicionado ontem e ontem mesmo eu estopei, porque, enfim, a gente tinha um cenário X ontem E assim, que e ficou feio ao final do dia e eu não queria, não estava chamou, confortável em continuar, né? tu Enfim, estava comprado? estava comprado Pô, ontem. foi minha contraparte. Eu Foi. saí com uma Não, gordurinha não hoje, só eu, como a mesa inteira aqui foi tua sabe, contraparte. sabe, sabe por quê? Banco do Brasil ele subiu muito bem,
Mas a gente está falando de trading aqui, de curto prazo. É. Ele, cara, ele ficou travadão ali, ele tá travadão há alguns dias. E hoje ele andou bem na parte da manhã, na sessão da manhã Uhum. do mercado, quando a gente tinha fluxo de mercado. Por outro lado, ele entregou, outros bancos não entregaram. A própria B3, embora tenha fechado melhor que ontem, ela também deu uma entregadinha. Então, assim, sabe o que isso quer dizer? Que, pô, tem contraparte ali do outro lado e tal. Então, pô, se tu falar, pô, João, no cenário de venda de mercado, trade de curto prazo, express de curto prazo, para que lado tu vai, qual ativo do setor financeiro tu faria um short? Seja no à vista, seja via opções, enfim, seria Banco do Brasil. Eu também estava conversando até com o Jair aqui na mesa agora há pouco, justamente sobre Banco do Brasil, e falei para ele, cara, eu não vejo tanto o Banco do Brasil para baixo, assim, eu acho que está bem forte, acho que está segurando num patamar ali que realmente é complicado, né? Tipo, estando na região de topo, ele está se segurando ali Isso, para não, ver o que também porque, acontece, porque subiu muito forte. exatamente, é papel de mercado, ele tá tipo num all-time high dele. Então, pô, qualquer chacoalhada na árvore ali de risco Uhum, gera esse trigger da operação. Mas tu tem que ter o gatilho. Faz sim. 2 dias que eu tentei me antecipar, até foi uma operação positiva, tive uma gordura maior e zerei. Mas, assim, é aquela posição que se a gente tiver o cenário de risco, eu vou para esse cenário, entendeu? Não vou fazer isso com o BEPAC, com o YouTube. Por isso que eu acho que é extremamente importante a gente olhar o setor, olhar quem está performando dentro do setor. Por exemplo, fiz posições em elétricas, depois eu vou postar nos meus grupos lá por que eu fiz posições em elétricas. Por causa da performance relativa do setor. Então, eu acho que mesmo num cenário de risco, a gente tem uma simetria, um suporte interessante se tiver risco. E mesmo assim foram posições que andaram bem no intraday. Então elas são posições que elas já trazem uma gordura. Então o mercado deu oportunidade, entrei. Então assim, vamos cuidar amanhã. A gente já está chegando no nosso tempo aí. Só tem que comentar mais uma coisa. Vamos só responder a pergunta do Rogério e aí a gente pode até ir para o final e você comenta também. Tu viu aqui a pergunta do Rogério? Pode fazer? Cara, João, fácil porque eu não vi. João, você acredita que o resultado do BB para a semana que vem já está precificado, subiu bastante nas últimas semanas? Cara, eu acho que sim, sinceramente, tipo, teria que ter uma Claro. surpresa, tipo, muito grande, sabe por quê? Como é que funciona? Primeiro que aqui a gente está no Brasil, então não vamos falar nada, mas Sim. às vezes o pessoal compra antes, assim, porque ele sonhou com papel. E outra coisa, a partir do momento que um banco larga o resultado, tu já consegue ter um cenário, fazer comparações de como está esse cenário dos bancos, do resultado, projetar. Então isso acaba sendo colocado no preço, tá? Então assim, uma surpresa muito grande do resultado e assim ele está numa região muito pesada. Para passar daí ele precisa de força de mercado, de índice, muito importante, tá? Sim, boa. Tu quer Os, fazer um comentário os, porque a gente. os de Minas, É. os de Minas destaque no pregão, até a hora que eu vi, tava os últimos 3 dias ela engatou um momento muito bom assim. Gerdau ela está num olho de furacão, mas ela teve 2 pregões muito bons. Eu ia falar, esse era meu comentário final para a gente terminar, que já passou do nosso tempo aí, mas essa questão de taxas, até comentei na CNN ontem. A única certeza que a gente tem é a volatilidade. Por exemplo, no mandato passado do Trump, ele fez uma taxação para o Brasil e depois voltou atrás. Óbvio que, pô, causa aquele burburinho e tal, embora não tenha causado tanto, mas pode ter outras taxações, outros burburinhos. Então, assim, é muito diferente a gente ter um fato concreto de uma expectativa. Eu acho que seria isso. Eu acho que vai ter volatilidade no mercado, não só agora, como nos próximos anúncios, próximas especulações.
melhor cenário seria o. Sabe o que é? O Painho Lula 6 então. Não tomar Sim. lado, botar o rabo entre as pernas. E quem perguntou ali, tipo, às vezes, geralmente nesses papéis mais exóticos, que não tem. Não papel exótico, mas papel que, porra, um tamanho grande, pô, tem que ir trabalhando o book, essas coisas, eu vou à vista e tento fazer algum head por opções, tá? Porque, principalmente dessas posições que nascem do intraday, cara, às vezes tu não tem tempo de olhar book, de fazer isso ou aquilo, tu leva o mercado. Só tem que ir. Beleza, pessoal. Beleza? Hoje, rapidinho, a gente tem um compromisso agora às 7 horas. Para quem não tá, segue lá, que é o Vitor F. Branco. A gente vai ter uma live agora às 7 horas, por isso que a gente está correndo aqui. Eu vou estar lá presente também, nos bastidores, óbvio, mas acompanhem lá, vai ser muito legal. O Vitor vai estar lá falando um pouco sobre a trajetória dele, então acompanhem lá, beleza? Beleza. Acompanhem lá, sigam ele e amanhã nos grupos lá desde cedo, 9 horas nos futuros, 10 horas lá no Trades, vamos acompanhar esse dia bem importante, esse PI, e espero todo mundo na aula do Vitor agora, 19 horas. É Valeu, isso, abraço. pessoal. Valeu, grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.